O filme, a exibição, a melhor, o que considero antes de mais o maior elogio, pois não há crítico mais exigente, mas também uma grande esperança de interesse em falar sobre o assunto. Sim, o meu neto de 16 anos. Não trabalho com Bob Redford desde Entre Dois Amores. Quer dizer, mantivemos o contato, mas foi maravilhoso trabalhar com ele. Tão inteligente e tão conhecedor de todos estes assuntos, e por isso confiei nele. A 16 de setembro de 2025, quando Robert Redford deu o seu último suspiro, aos 89 anos todo o mundo do cinema foi abalado. Milhares de homenagens ecoaram, mas apenas uma deixou o público sem palavras. A de Meryl Streep. As suas palavras não expressaram apenas tristeza, mas também despertaram um segredo que persistia há décadas. Entre Redford e Streep, a amizade nunca foi suficiente para explicar tudo. Os olhares, as palavras e, por fim, a comovente homenagem fizeram as pessoas questionar-se: será esta uma admissão tardia de um amor que nunca foi tornado público? Nos dias de luto que cobriam Hollywood, o mundo ficou atônito com uma carta de homenagem que Meryl Streep enviou à família de Robert Redford, posteriormente revelada pela NBC no programa Today Show, transmitido a partir do Rockefeller Plaza, em Nova York. Não era uma imagem de Meryl a tremer diante da câmara, mas palavras rabiscadas numa página amassada e desfocada por lágrimas que silenciaram a América. A voz da apresentadora Rhoda Kotb embargou ao ler cada linha, enquanto o ecrã mostrava o rosto cansado de Meryl, os cabelos grisalhos soltos e um simples casaco de malha cinzento sobre os ombros. A carta começava com uma frase que ecoava pelo salão. Um leão caiu. Para o mundo. Robert Redford é uma lenda. Para mim é um professor, um amigo, uma alma gêmea. Cada palavra tocou o coração da plateia. Na carta, Meryl relatava uma noite de inverno de 1979, quando estava dividida entre as propostas para o teatro em Nova York e para Hollywood. Redford colocou a mão no ombro dela e disse: "Não tema o fracasso. Tema apenas quando não tiver coragem para dar um passo em frente." Segundo Meryl, esta frase mudou o rumo da sua vida. Ela revelou ainda um segredo nunca antes divulgado. Em 1984, quando o realizador Sydney Pollack hesitou sobre a protagonista feminina de Entre Dois Amores, Out of Africa, foi Redford quem ligou e disse: "Escolhe a Meryl. Ela tornará este filme imortal." Aquele único telefonema transformou Streep de uma atriz promissora numa estrela global. Sem Robert, não haveria Meryl Streep. Hoje, escreveu. A carta mencionava também uma recordação pessoal das filmagens no Quênia. Durante uma cena em Riverside, Meryl estava tão nervosa que tremia. Redford puxou-a para um canto, ofereceu-lhe uma chávena de chá quente e sussurrou: "Meryl, não precisas de representar. Apenas vive." A câmara captou esse preciso momento e, segundo uma entrevista de Sydney Pollack ao Los Angeles Times em 1999, foi a cena mais emocionante da sua carreira. A NBC noticiou que poucas horas após a exibição da carta, o vídeo de Kotb a lê-la ultrapassou os 25 milhões de visualizações online, batendo o recorde da homenagem a Kobe Bryant em 2020. A Variety descreveu o momento como algo que paralisou a América em silêncio. O Los Angeles Times observou que Meryl não só se despediu, como construiu um monumento em memória de Redford. A hashtag #RoshLionFell chegou ao topo das tabelas globais, inundando o Twitter e o TikTok. Richard Lawson, da Vanity Fair, escreveu: "Entre milhares de despedidas, nada foi tão marcante como a forma como Meryl comparou Redford a um leão. Foi a coroação final para o rei de Hollywood." A BBC comentou simplesmente: "Nunca antes uma homenagem pessoal abalou o mundo desta forma." Logo de seguida, o público mundial recordou o filme que os uniu, Entre Dois Amores, Out of Africa. Na natureza selvagem do Quênia, a sua história de amor floresceu.
Juntos enfrentaram leões selvagens e sobrevoaram África na imortal sequência do voo sobre o continente, criando uma imagem icônica na história do cinema. Contudo, como toda a tragédia romântica, a história terminou em desgosto. Dennis, o caçador de espírito livre, rejeitou o casamento e morreu num acidente de aviação. O seu túmulo ficava nas vastas planícies onde os leões costumavam descansar contemplando os campos africanos. É por isso que a carta de Meryl não era apenas uma despedida, mas também uma estranha confirmação de que entre ela e Redford existia um laço muito para além da amizade. Um segredo sobre o qual o público especulava há quase meio século. Tudo começou em 1985, quando contracenaram juntos no filme Entre Dois Amores Out of Africa, de Sidney Pollack. O filme ganhou 7 Oscars. Mas o que as pessoas mais se lembravam não era do argumento ou dos efeitos visuais grandiosos, mas sim da química quase real entre Redford e Streep. Cada toque, cada olhar era tão natural que muitos críticos declararam que não estavam a representar, mas sim verdadeiramente apaixonados. Anos mais tarde, em 1999, Meryl Streep admitiu ao Los Angeles Times que durante a cena em que lavava o cabelo junto ao rio sentiu que estava realmente apaixonada. Esta breve declaração rapidamente se transformou em manchetes como Meryl admite estar apaixonada por Redford dentro e fora do ecrã, alimentando debates acalorados sobre a relação dos dois. Apenas um ano após o lançamento do filme em maio de 2021, 1986, a revista People publicou um artigo alegando que houve encontros secretos entre Redford e Streep em Nova York. Segundo uma testemunha, frequentavam um apartamento luxuoso perto do Central Park e foram vistos a jantar intimamente no Le Cirque, o badalado restaurante da elite de Manhattan. O escândalo atingiu o auge em maio de 1987 no Festival de Cannes. O paparazzo francês Jean-Claude Moreau afirmou ter fotografado Redford e Streep de mãos dadas nas margens do Sena após a exibição de Entre Dois Amores Out of Africa. Num programa de televisão francês, revelou que o papel no filme foi comprado por um produtor de Hollywood por mais de $50 mil para abafar o escândalo. Insistiu que aquilo já não era atuação. Os olhos deles diziam tudo. De regresso aos Estados Unidos, os rumores espalharam-se tanto que durante uma conferência de imprensa em Los Angeles, um repórter perguntou diretamente a Redford: "Está apaixonado pela Meryl Streep?" Redford limitou-se a sorrir e a responder vagamente: "O amor tem muitas formas. Por vezes não precisa de um nome." A sua ambiguidade alimentou ainda mais os boatos. Mesmo na cerimônia dos Oscars de 1986, quando Streep recebeu a sua estatueta, as câmeras apanharam Redford na plateia, com o olhar penetrante. Tabloides como o National Enquirer fizeram manchetes como "Os olhos de Redford dizem mais do que 1000 palavras." No final da década de 80, a relação entre Redford e Streep era praticamente o tema favorito de todos os talk shows. No programa The Tonight Show, starring Johnny Carson, em 1988, Carson ironizou: "Robert, devemos preparar um bolo de casamento aqui." O estúdio desatou a rir, mas Redford permaneceu em silêncio, encolhendo discretamente os ombros. O seu silêncio só aumentou a suspeita da plateia. A coincidência com a vida privada de Redford era gritante. Casou com Lola Van Vogening em 1958 e divorciou-se em 1985, precisamente quando o filme Entre Dois Amores Out of Africa foi um sucesso. O New York Post deu a entender que Meryl Streep apareceu precisamente quando Redford se estava a sentir sozinho. Mais tarde, quando Redford voltou a casar com a pintora alemã Sybil Zagers em 2009, foi questionada sobre os rumores que envolviam Streep. Segundo o Daily Mail, respondeu: "Não tenho ciúmes do passado. O Robert tinha as suas próprias almas gêmeas e a Meryl é uma delas." Embora ambos insistissem que eram apenas amigos pormenores. Estranhos continuaram a vir ao de cima.
Numa entrevista à rádio BBC em 1990, Streep deixou escapar Robert. É o único homem que me faz sentir segura, olhando-o nos olhos. Durante muito tempo, o jornal The Independent fez a manchete. Meryl confessa. Sentimentos por Redford reacendendo debates. Colegas também alimentaram a polêmica. Jane Fonda disse à Variety. Quando Robert e Meryl estão na mesma sala, sem tese, que partilham uma linguagem que mais ninguém compreende. Um realizador. Anônimo, disse a Vanity Fair. Uma vez vi Redford colocar a mão no ombro de Meryl depois de uma cena difícil. A forma como ele olhou para ela, nunca o vi olhar para ninguém assim. Esta mistura de intimidade e distância dividiu a opinião pública. Alguns acreditavam que eram simplesmente almas gêmeas raras no mundo ilusório de Hollywood. Outros insistiam que era um amor que nunca poderia ser revelado. No entanto, ninguém podia negar o vínculo duradouro entre ambos que durou mais de 40 anos. Streep viajava frequentemente para o Utah para apoiar Redford no festival de Sundance. Redford nunca perdia um único momento quando Streep era homenageada nos Oscars ou nos Globos de Ouro. Cada aparição conjunta atraía câmaras alimentando rumores. Seriam apenas amigos ou algo mais? E quando Meryl Streep se emocionou ao chamar a Redford uma alma gêmea durante mais de 40 anos na NBC, em setembro de 2025, os rumores, há muito enterrados, ressurgiram como um furacão. Mas Meryl Streep não foi a única a chorar a morte de Redford. Imediatamente após inúmeras estrelas de Hollywood se terem manifestado, criando uma onda sem precedentes de homenagens à lenda à morte de Robert Redford, atingiu Hollywood como um raio. Em poucas horas, o mundo do entretenimento e até mesmo os líderes globais estavam de luto. No entanto, o que mais comoveu o público não foram as homenagens formais, mas sim as memórias profundamente pessoais, os laços escondidos e as histórias guardadas durante muito tempo. Finalmente reveladas. Barbra Streisand foi uma das primeiras a pronunciar-se. Não só escreveu algumas linhas, como partilhou uma foto inédita dos bastidores na qual aparece a rir com Redford após uma cena de Os Nossos Anos de Juventude, 1973. Nos bastidores escreveu: O Robert era um homem traquina que me fazia sempre rir. Vou lembrar-me disto para sempre. Os fãs comentaram recordando os rumores sobre os sentimentos especiais que ela nutria por ele. A foto com os seus sorrisos naturais deixava entrever um segredo não revelado. Jane Fonda emocionou-se ao falar com a ABC News. Cada vez que contraceno com o Robert, volto a apaixonar-me por ele. Poucos sabiam que em 1979, no meio da crise conjugal, Redford a levou para o seu rancho no Utah em busca de paz. Um amigo comum contou ao Los Angeles Times que Jane ficou uma semana. Robert limitou-se a ouvir sem julgar, sem dar sermões. Ele simplesmente ouvia. Para Jane, ele era mais do que um colega de elenco. Era o único ombro amigo nos momentos de maior fragilidade. O realizador James Gunn considerou Redford uma verdadeira estrela de cinema. Revelou que Redford recusou um papel em Guardiões da Galáxia Vol 2 por motivos de saúde. Vou arrepender-me para sempre de ter perdido esta oportunidade, admitiu Gunn, demonstrando que até os jovens realizadores veneravam Redford como um ícone intocável. Antônio Banderas partilhou uma história surpreendente. Quando chegou a Hollywood, em 1993, ninguém o conhecia. Mas Redford ligou pessoalmente a um produtor da Paramount. Dê uma oportunidade a este jovem. Eu acredito nele. Banderas, disse emocionado. O Robert abriu a minha primeira porta. Ele é a razão pela qual fiquei em Hollywood. Ron Howard, realizador de Uma Mente Brilhante, recordou um momento muito simples. Perguntei a Robert, por que é que tinha escolhido o nome Sundance? Ele riu-se e disse, não queria que levasse o meu nome. Eu queria que pertencesse a todos. Howard,
Afirmou que a humildade fez de Sundance um lar para milhares de cineastas independentes de Quentin Tarantino a Darren Aronofsky. Para Howard Redford, não foi apenas um colega, mas um professor silencioso que mudou a história do cinema. Mas Redford também tinha rivais e até inimigos. Nos anos 70, enfrentou os magnatas de Hollywood criticando abertamente a censura. Perto do fim da vida, escreveu sem rodeios no Washington Post que Donald Trump tinha tendências autoritárias que minavam a democracia americana. Quando Redford morreu, Trump admitiu mesmo que houve um período em que ninguém conseguia igualá-lo. Acho que ele era ótimo. Uma relação de respeito superficial, mas com conflitos internos até ao fim. É claro que as homenagens sinceras não se ficaram por aqui. Rosie. O'Donnell escreveu: "Oh, Hubble, nunca mais seremos os mesmos. Boa noite, Bob." Stephen King escreveu no Ex Custa a acreditar que Redford tinha 89 anos. Ele era o símbolo de uma nova Hollywood, Coleman Domingo, Rita Wilson, Marley, Matlin. Cada um ligou. Redford a uma memória pessoal, a um conselho, a uma oportunidade, a um festival que mudou as suas carreiras. Ao analisar estas homenagens, uma coisa ficou clara. Robert Redford não foi apenas uma estrela de cinema. Era um amigo, uma alma gêmea, um professor, um aliado, e por vezes um adversário implacável. Revelou-se um homem complexo, mas genuíno, deixando a sua marca em cada relação, em cada vida que tocou. Após aquela tempestade de luto sem precedentes, o público começou a questionar-se como é que um rapaz traquina da Califórnia, outrora expulso da escola por beber, poderia ter trilhado um caminho tão longo até se tornar uma lenda que conquistou o mundo inteiro. Robert Redford nasceu em 1936 em Santa Mônica, Califórnia, numa família da classe trabalhadora. O seu pai, Charles Robert Redford Sr., era contabilista na Standard Oil, enquanto a sua mãe, Martha Hart, fazia todo o tipo de biscates para sustentar a família. A infância de Redford foi tudo menos tranquila. Os amigos contavam que o jovem Robert era traquina, faltando frequentemente às aulas para desenhar caricaturas, e chegou a ser advertido pela polícia local por roubar tampões. Aos 19 anos, Redford recebeu uma bolsa de estudos para jogar beisebol na Universidade do Colorado, uma oportunidade que mudaria a vida do rapaz, pobre, mas a sua imprudência fê-lo perder tudo. Segundo o Denver Post, a bolsa de Redford foi revogada depois de ter sido apanhado embriagado no próprio campus. Foi expulso, deixando a sua família em choque. Mais tarde, Redford admitiu: "Quase perdi tudo por causa do álcool e da minha própria imprudência." Esta espiral descendente, no entanto, abriu uma viragem fatídica. Após terminar os estudos, Redford decidiu percorrer a Europa, vagueou por Paris, desenhando para ganhar alguns francos. Em Florença, estudou pintura, enquanto em Roma, por vezes teve de dormir em igrejas antigas. Certa vez, viajando à boleia de Barcelona para Madrid, os ladrões roubaram-lhe todos os pertences, obrigando-o a viver num dormitório de estudantes durante semanas. Esta experiência ensinou a Redford que a arte não se resumia apenas à pintura ou à cenografia, mas também à resiliência para sobreviver à adversidade. No final da década de 1950, Redford regressou a Nova York. Inicialmente matriculou-se no Pratt Institute para estudar cenografia, mas as luzes do palco atraíram-no, mais do que qualquer esquete jamais conseguiria. Rapidamente mudou para a American Academy of Dramatic Arts. Uma professora contou ao New York Times que Robert não era o melhor aluno, mas os seus olhos tinham um magnetismo estranho. Quando olhava o público, não conseguia desviar o olhar. Em 1963, Redford alcançou a fama na Broadway com a peça Descalços no Parque de Neil Simons, atuando ao lado de Elizabeth Ashley. O público nova-iorquino delirou com o jovem loiro de sorriso radiante. O New York Post chamou-lhe uma lufada de ar fresco na Broadway. Este sucesso logo chamou a atenção de Hollywood para Redford. A verdadeira reviravolta aconteceu em 1969,
quando Redford contracenou ao lado de Paul Newman em Butch Cassidy, Sundance Kid. O filme tornou-se um sucesso de bilheteira e transformou Redford num ícone global. O nome Sundance Kid ficou tão marcado na sua carreira que mais tarde o usou para dar nome tanto ao seu resort como ao festival de cinema que fundou. O Los Angeles Times comentou na altura que Paul Newman era a estrela experiente, mas Robert Redford era quem mantinha o público colado ao ecrã. Na década de 1970, Redford continuou a dominar as bilheteiras, com os filmes Golpe de Mestre e O Nosso Amor. De ontem, estreados em 1973, tornou-se a estrela masculina número 1 durante 3 anos consecutivos. Nos bastidores de Os Nossos Anos de Amor, Barbra Streisand contou à Vanity Fair que ficou tão impressionada com a beleza de Robert que, por vezes, se esquecia das suas falas. Embora ambos sempre tenham negado os rumores de romance, a química entre ambos tornou-se lendária. No final da década de 1970, Redford não só era considerado o homem mais bonito do mundo pela revista People, como também provou ser capaz de assumir papéis complexos e profundos, tanto em dramas como em filmes de ação. Não era apenas um rosto dourado nas bilheteiras, mas um ator que Hollywood tinha de respeitar pela sua arte. O seu percurso de um rapaz rebelde que quase perdeu a carreira a tornar-se uma estrela global é de facto uma história rara. Mas o que realmente diferenciava Redford não era apenas a sua prestação. A sua ousada decisão de ficar atrás das câmaras, tornando-se realizador e fundador do Festival de Sundance, foi fundamental para transformar o próprio cinema americano. Se a década de 1970 fez de Robert Redford uma deslumbrante estrela de bilheteira, a década de 1980 marcou uma mudança ainda maior. Abandonou a imagem glamourosa de ídolo do cinema para se tornar o padrinho do cinema independente. Em 1980, Redford fundou o Instituto Sundance, no Utah. A escolha do local não foi acidental. Desde o final da década de 1960, que tinha comprado centenas de hectares nas montanhas Wasatch, a cerca de 50 quilômetros de Salt Lake City, como refúgio e local para esquiar. Inicialmente, Redford pretendia que fosse apenas um retiro criativo para amigos. Mas depois de viagens à Europa, onde viu o cinema independente ser celebrado em convenções em Veneza, teve uma ideia ousada. Hollywood também precisa de um espaço onde se possam ouvir vozes minoritárias. Repetiu esta frase muitas vezes ao longo da sua carreira ainda. Em 2018, aos 82 anos, disse à Associated Press: "A palavra-chave em que sempre acreditei é independência. Quero que as vozes esquecidas tenham a possibilidade de serem ouvidas." Desde o início, Sundance tornou-se uma plataforma de lançamento para toda uma geração de realizadores. Quentin Tarantino levou Cães de Aluguel 1992 para lá quando ninguém o conhecia e causou impacto de imediato. O filme Sex, Lies and Videotape 1989 de Steven Soderbergh também surgiu em Sundance, abrindo caminho para a onda do cinema independente americano. Mais tarde, Paul Thomas Anderson, Darren Aronofsky, Kevin Smith e Catherine Bigelow encontraram aí as suas oportunidades. Poucos sabem que para manter Sundance vivo, Redford teve de fazer muitos sacrifícios. Segundo o Los Angeles Times, em meados da década de 1980, quando os fundos se esgotaram, muitos colegas aconselharam-no a desistir. Ninguém queria ver filmes independentes, mas Redford recusou-se a parar, vendeu parte das suas terras no Utah para manter o instituto, uma medida considerada arriscada, mas que salvou Sundance da falência. Sundance não foi apenas um festival, tornou-se um movimento cultural. Os mídia americanos chamaram Redford um rebelde gentil que ousou desafiar Hollywood para proteger histórias esquecidas. O crítico Roger Ebert escreveu: Robert Redford mudou a forma como vemos o cinema. Não só atuou como criou toda uma geração de cineastas,
Por vezes, o crescente glamour do festival ameaçava corroer o seu espírito original. Em 1994, quando uma grande corporação o quis patrocinar e transformar num gigantesco painel publicitário, Redford recusou terminantemente. Aceitou perder milhões, mas preservou a independência de Sundance. Esta decisão solidificou a sua imagem de artista que nunca vendeu a sua alma a Hollywood. Hoje, Sundance é considerado o maior festival de cinema independente do mundo, onde inúmeras estrelas de primeira linha, como Jennifer Lawrence, Ryan Gosling e Carey Mulligan, iniciaram as suas carreiras. O jornal The Guardian escreveu em 2016. Sem Redford, talvez não existissem Tarantino, Aronofsky ou Paul Thomas Anderson. Ele mudou o ADN do cinema americano. Graças a Sundance, Redford é recordado não apenas como um ator bonito, mas como um revolucionário cultural, um homem que sacrificou a sua riqueza pessoal para manter um espaço para o cinema independente. Mas por detrás da brilhante carreira, a vida privada de Redford estava repleta de dores inesperadas. As tragédias familiares e as perdas silenciosas moldaram a sua alma, tornando-o talvez mais profundo e contemplativo em cada papel. Por detrás da glória de uma estrela mundialmente admirada, Robert Redford era um homem que carregava muitas mágoas em privado. Raramente falava sobre elas, mas elas permeavam silenciosamente cada um dos seus papéis, conferindo ao público uma profundidade emocional única. Primeira tragédia aconteceu cedo, em 1959, com apenas 23 anos, e no início da sua carreira de ator em Nova York. Redford e a sua primeira mulher, Lola Van Vogenin, deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, Scott. Mas apenas alguns meses depois, o bebê morreu subitamente de síndrome de morte. Súbita do lactente, como foi dito. A tragédia aconteceu no pequeno apartamento do casal em Manhattan, deixando uma ferida da qual nunca recuperaram. Numa rara entrevista à NPR em 2018, Redford admitiu: "Quando o meu filho morreu, eu tinha acabado de entrar na vida adulta. Eu não sabia como lidar com isso. Só me restava enterrar a dor, o tempo não curava." O seu segundo filho, James. Jamie Redford, nascido em 1962, sofria de uma doença hepática rara desde a infância. Em 1993, Jamie foi submetido ao seu primeiro transplante de fígado no Stanford Medical Center, mas meses depois precisou de um segundo devido a complicações. Redford, no auge da sua carreira, deixou tudo para ficar ao lado do filho. Um médico contou ao Los Angeles Times que Robert esteve sentado durante horas ao lado da cama segurando a mão do filho em silêncio. Limitava-se a sorrir como se quisesse dar forças a Jamie para continuar, mas o destino foi cruel. Após anos de luta, Jamie faleceu em 2020 vítima de cancro nas vias biliares aos 58 anos. Redford, então, com 84 anos, escreveu brevemente no Twitter: "Perdemos uma alma brilhante, o Jamie era a minha luz." A dor não terminou aí. Em 1983, a sua filha Shauna Redford enfrentou o horror quando o seu namorado Sid Wells foi morto a tiro no seu apartamento em Boulder, no Colorado. Nessa altura, Redford estava na estreia de Um Homem Fora de Série em Nova York. Um fotógrafo contou a Vanity Fair: "Vi-o parado sozinho nos bastidores, com os olhos vermelhos, quando me aproximei." Robert sussurrou: "Já não sei como encarar a Shauna." O caso de Sid Wells continua por resolver, aumentando a angústia da família. Para além da perda de filhos, o primeiro casamento de Redford com Lola Van Vogenin terminou ao fim de 27 anos. Os amigos revelaram que as tragédias familiares, a morte de um filho e a doença de outro, impuseram uma pressão insuportável sobre o casamento. Mais tarde, quando Redford voltou a casar com a artista Sybil Zaggers, disse ao The Telegraph: "Perdi muitas pessoas na vida e aprendi que o amor nunca deve ser dado como garantido." Estas sombras tornaram Redford mais reservado.
Raramente demonstrava emoções em público, canalizando tudo para as suas personagens. É por isso que o público que o assistiu em filmes como Gente como Agente 1980 ou Tudo Está Perdido 2013 sentiu mais a honestidade crua do que a representação eram feridas da própria vida. Um pormenor pouco conhecido em 1994, quando Redford foi homenageado com um prêmio pelo conjunto da sua obra no Festival de Berlim, quase recusou. Uma fonte contou ao The Hollywood Reporter. Ele disse que não merecia porque naquele momento sentia-se tomado, apenas pela perda. Mas no final, Redford subiu ao palco sorrindo serenamente e proferiu uma frase que silenciou o público. Cada um de nós carrega a escuridão. Apenas tento transformar a minha dor em luz no ecrã. O orgulho que sentiu ao enfrentar a tragédia criou a profundidade única de Redford. As pessoas adoravam-no não apenas pela sua aparência ou talento intemporal, mas pela forma como transformava a dor pessoal em inspiração para milhões. Talvez tenham sido estas perdas que levaram Robert Redford a escolher uma despedida surpreendentemente simples. Quando faleceu em setembro de 2025, não houve flores sumptuosas, nem caixão dourado, nem milhares de convidados. Apenas uma despedida tranquila no seu rancho, privado, em Sundance, Utah, como tinha solicitado no seu testamento. Na manhã de 20 de setembro, o funeral realizou-se sob pinheiros e zimbros, onde Redford costumava escrever guiões. O céu estava limpo, soprava uma brisa suave acompanhada apenas pelo canto dos pássaros e pelo farfalhar das folhas. Nenhuma câmara, nenhum jornalista tinha permissão para entrar. A polícia montou barricadas a 3 quilômetros do portão, deixando a imprensa à espera do lado de fora. No funeral não havia padre, nem coro, nem sequer os arranjos florais gigantes típicos do funeral de uma estrela. Apenas a sua mulher, a artista, Sybil Sagers, as suas 2 filhas. Shauna e Amy e 7 netos estavam sentados em círculo, rodeados por um leve incenso. Sybil segurava um caderno, antigo com páginas que Redford tinha escrito em 1991 depois de ter ganho o Oscar por Gente. Como agente. Ordinary People. O sucesso não significa nada se esquecermos o silêncio da natureza. Quando eu morrer, que o vento e as montanhas sejam a minha despedida. Ao ouvirem isto, muitos choraram. O funeral terminou com um momento de silêncio. Sem música, sem trombetas lamentosas. Apenas o som do vento na floresta, o hino mais autêntico da natureza. O silêncio no Utah, naquele dia, surpreendeu muitos, chegando a gerar debates. As pessoas imaginavam que uma lenda como Redford teria um funeral grandioso com milhares de estrelas e uma passadeira vermelha como numa estreia cinematográfica. Mas a realidade foi bem diferente. Escolheu partir como um homem comum, terminando a sua vida nos braços da família e da natureza. No entanto, apenas alguns meses depois, do outro lado do país, em Hollywood, aconteceu um cenário completamente oposto. No final de novembro, no Dolby Theatre, em Los Angeles, sede dos Oscars, centenas de estrelas reuniram-se para uma homenagem pública a Robert Redford. A partir da tarde, a Hollywood Boulevard encheu-se de gente. A imprensa internacional aglomerava-se com as suas câmaras e uma passadeira vermelha estendia-se como em mais uma noite dos Oscars. Mas desta vez, a única estrela ausente era a homenageada. Lá dentro, um ecrã gigante reproduzia momentos icônicos. Redford a montar com Paul Newman em Butch Cassidy e Sundance Kid, sorrindo com Barbra Streisand em O Nosso Amor de Ontem, olhando ternamente para Meryl Streep em Entre Dois Amores. Cada cena arrancava soluços ao público. Meryl Streep, com um simples vestido preto, entrou em palco e com a voz embargada disse: "O Robert era a minha alma gêmea. Quando um leão cai, toda a floresta muda para sempre." A plateia ficou em silêncio e depois desabou em lágrimas. Jane Fonda, com a voz embargada, disse: "Em certos momentos da minha vida, o Robert foi o único em quem confiei. Amava-o tanto no ecrã como fora dele.
Barbra Streisand mostrou uma foto inédita dos bastidores na qual ela e Redford aparecem a rir juntos. O público explodiu em emoção, a ovação de pé durou 10 minutos. Um editor da Variety escreveu que este foi o último Oscar de Robert Redford. Não um prêmio, mas a reverência do mundo a uma lenda. Assim, lado a lado, o funeral privado no Utah e a deslumbrante homenagem em Hollywood criaram dois contrastes chocantes. Uma era a serenidade e a paz do lugar onde Redford partiu como um homem simples. A outra era a glória radiante, onde Hollywood e o mundo choravam a perda de uma estrela imortal. Robert Redford terminou a sua viagem com simplicidade, mas o legado que deixou é brilhante e eterno. Desde a emocionante homenagem de Meryl Streep a Jane Fonda, até as comoventes recordações de Barbra Streisand, tudo demonstra que Redford não era apenas uma estrela, mas parte da memória coletiva de Hollywood. O homem já se foi, mas os seus filmes, as suas histórias e até os segredos que o rodeiam vão manter o público curioso para sempre. E você, o que pensa da amizade, ou talvez do amor, entre Robert Redford e Meryl Streep? Partilhe a sua opinião nos comentários para que possamos conversar. Não se esqueça de subscrever e ativar o sino de notificações para estar sempre a par das histórias mais surpreendentes dos bastidores de Hollywood que nunca ouviu antes.